Como lidar com a sobrecarga de decisões? Muitas vezes, nós temos que tomar várias decisões importantes ao mesmo tempo, ou então em sequência, uma logo depois da outra, e mal temos tempo para pensar em tudo e decidir bem cada uma delas. Então, como lidar com essa sobrecarga de decisões? É sobre isso que vamos tratar nesse vídeo. As decisões não são apenas sobre produtos e serviços, mas a respeito de tudo na vida. Relacionamento, religião, eleições, investimentos, cursos, trabalho, passatempo, tudo. É possível aprender a administrar o processo emocional de decisão, assim como é possível aprender a administrar o processo intelectual da decisão. Lembrando que a decisão tem esses dois aspectos. Inclusive o arrependimento, que aflige muitas pessoas depois que tomam uma decisão. Entenda que todas as áreas da nossa vida apresentam muitas opções. Um crescente número de opções e de oportunidades e também de perigos significa que algumas decisões podem demandar mais esforço, supostos erros são mais prováveis e podem haver consequências psicológicas de toda essa sobrecarga e velocidade. Então, como lidar com toda essa sobrecarga de decisões? Meu nome é Emerson Luiz e seja bem-vindo ao canal Pense e Haja. Se você aprecia vídeos de orientação psicológica, dê joinha, inscreva-se e acione o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E agora eu vou apresentar 8 pontos a respeito de como simplificar a nossa forma de pensar e agir para lidar com essa sobrecarga de decisões. Começando de trás para frente. 8. Escolha quando escolher. Tenha senso de prioridade e valorize o seu tempo, a sua energia. Algumas escolhas simplesmente não valem grande esforço, ou não valem tanto esforço quanto outras. Para gerenciar nossas decisões, nós precisamos primeiro decidir quais escolhas em nossa vida realmente importam. Focar o nosso tempo e energia nelas, ou principalmente nelas, e deixar outras supostas oportunidades passarem. Assim, nós poderemos escolher menos, escolher melhor e nos sentir relativamente bem, dentro do possível e do razoável. Para tomar boas decisões, é necessário filtrar as informações irrelevantes e analisar as relevantes. Mais do que isso, é necessário diferenciar as decisões mais importantes das decisões menos importantes e dedicar um tempo e esforço proporcional à importância de cada decisão. Assim, estabeleça seus objetivos, avalie suas opções em quanto e como contribuem para suas metas e escolha o tempo e energia que você vai dedicar a cada decisão e daí faça a decisão de forma razoável e proporcional. 7. Pense nos custos e oportunidade da escolha sem fim. Muitos têm medo de tomar uma decisão que não seja a melhor possível. Mas ficar desperdiçando tempo e energia, além do estritamente necessário, também é um prejuízo, é um desperdício. Entenda que nenhuma decisão é perfeita, no sentido de ter só vantagens e de não demandar nenhum custo e nenhum risco. Se você tomou uma decisão razoável, pare de ficar reanalisando. Se algo é bom o suficiente, escolha este e prossiga a sua vida. 6. Evite reverter suas decisões. Quando estamos insatisfeitos com uma escolha, surge o impulso de voltar atrás. Será que eu devia ter feito isso? Não é melhor trocar e tudo mais? Só que o hábito de ficar cogitando se deve ou não voltar atrás, mesmo que você não volte, independentemente disso, torna você um indeciso crônico. Então aprenda a decidir bem e a tolerar a dúvida e o arrependimento que quase sempre surgem numa decisão importante. Então, você ficará mais satisfeito, ou pelo menos menos insatisfeito de modo geral. Ficar cogitando se você deve ou não reverter uma decisão é desgastante e desperdiça tempo e energia. É claro que isso não significa que jamais devemos cogitar mudar uma decisão ou que nunca devemos mudar uma decisão. Mas nós devemos evitar ficar fazendo uma reanálise viciosa.
Pare com esse verdadeiro vício de reanálise, de pesquisa e reanálise. 5. Pratique uma atitude de gratidão e se lamente menos. Esforce-se para apreciar o que há de bom na sua escolha, em vez de ficar pensando em como as alternativas eram melhores. Aprecie o que é, em vez de lamentar o que supostamente poderia ter sido. Entenda que analisar se uma escolha foi boa pode ser útil, desde que tenha começo, meio e fim, você chega numa conclusão, tire lições e prossiga. O problema é viver perturbando-se com essa cogitação, em vez de viver o daqui em diante. Se a escolha foi boa, usufrua. Se foi ruim, aprenda e prossiga. E também, muitas vezes, tem tanto fatores positivos quanto negativos na sua decisão. Então, digamos que, por exemplo, você estava desempregado e recebeu 2 ofertas de emprego. Uma de uma empresa que tinha um salário menor, mas era mais próxima, e outra que tinha um salário maior, mas era mais distante. Aí você tomou sua decisão. Aí depois que você tomou sua decisão, sabe que não devia ter feito, pensar diferente? Talvez sim, talvez não. Analise, tire decisões e escolha e prossiga a sua vida. E lembre-se que, às vezes, uma escolha não foi ruim. Simplesmente foi diferente daquilo que nós faríamos hoje. Mas para aquele momento, naquele contexto, foi uma boa decisão, sim. Então hoje, se surgir uma situação parecida, com esse novo conhecimento, esse novo contexto, aí você toma uma outra decisão. Mas agora, você aceita a sua situação atual e prossegue sua vida. 4. Tenha expectativas razoáveis. Nossa experiência subjetiva, ou seja, se ficamos contentes ou insatisfeitos, é influenciada pelas nossas expectativas. Quando esperamos demais, a frustração é inevitável. Com expectativas razoáveis, nós temos mais chance de ficarmos satisfeitos com nossas escolhas e com a vida de modo geral. Entenda que não existe escolha perfeita no sentido de só ter vantagens e nenhum custo e nenhum risco. Além disso, nenhuma mudança externa pode proporcionar uma satisfação total e permanente. Mudanças externas podem, no máximo, nos dar satisfação temporária. Depois nós voltamos a nos sentir como antes. Por melhor que seja uma escolha, nós sempre nos habituamos e voltamos ao mesmo nível de satisfação ou insatisfação geral que tínhamos antes. Então, nós podemos pensar que a decisão foi ruim, mas o problema e a chave está na forma de pensar. Se você tem uma forma de pensar que promove o seu bem-estar, você vai estar relativamente bem, independentemente da situação. É claro, uma situação mais favorável vai se sentir melhor, e mais desfavorável vai se sentir pior. Mas o principal fator é a sua forma de pensar. Então procure cultivar a maneira como você pensa, mais do que o ambiente externo, que é claro que também é importante. Perceba que uma decisão imperfeita não vai quebrar você. Aceite a realidade atual e prossiga. Por outro lado, não fique insatisfeito com algo que na verdade foi satisfatório, apenas não foi, entre aspas, perfeito. E pare de esperar muito, pare de esperar além do que é razoável. E assim você terá maior satisfação na sua vida. 3. Minimize as comparações com outras pessoas. As comparações podem ser úteis, mas mal utilizadas só servem para drenar nossa energia e nos deixar frustrados. Então compare-se menos e paute as suas decisões pelos seus valores, pelas suas circunstâncias, pelo seu perfil e pelo seu contexto atual. Então, você não tem que fazer uma viagem só porque um parente seu fez. Você não tem que casar, se você for solteiro, namorar e casar só porque a sua irmã, seu irmão, seu amigo, amiga está fazendo isso. Tome a sua decisão. O que outras pessoas fazem ou deixam de fazer pode até servir de exemplo, de parâmetro, de sugestão, mas não de padrão. Tome as suas decisões. Compare-se menos e se preocupe menos também com status, quem é o primeiro, quem é o segundo. 2. Estabeleça regras para simplificar decisões. Todos nós já fazemos isso de diversas formas, pois nós já decidimos sempre agir de determinadas formas em determinados contextos.
E nós podemos ampliar essa prática ainda mais. Dessa forma, nós nos poupamos de ter que tomar certas decisões repetidamente e liberamos tempo e energia para outros assuntos. Estabelecer regras razoáveis para si mesmo e viver de acordo com elas vai proteger você de si mesmo. É claro que isso não significa ter rigidez mental e restringir-se a ponto de perder a autonomia. Pelo contrário, é possível um equilíbrio e bom senso. Você ter autonomia, você pensar de forma autônoma, mas ao mesmo tempo colocar certas decisões no piloto automático, sem que a sua vida como um todo fique no piloto automático. Então diminua a energia das decisões por limitar o tempo de análise e por recusar-se a continuar analisando algo depois de já ter decidido. Então, essa decisão aqui, ela merece, ou ela vale, ela requer, digamos, um dia de reflexão. Essa outra, 5 minutos. Essa outra, 2 semanas. Essa outra, 1 hora. E assim por diante. Dedique a energia e o tempo proporcional à decisão. E você já decidiu, já está fechado o assunto, tire lições, depois analise se foi uma boa decisão ou não, mas pare de ficar reanalisando. Prossiga a sua vida. Também, tome decisões abrangentes que eliminem a necessidade de ficar decidindo de novo várias vezes. Se você fizer uma assinatura de TV de 2 anos, você não precisa ficar decidindo de novo a cada 6 meses. Se você deve fazer ou não essa assinatura, e como, e assim por diante. E se você deixar de assistir TV, você não precisa ficar escolhendo o que vai assistir ou não. Não, eu estou pagando, tenho que assistir. Automatize as suas decisões por estabelecer regras ou hábitos. Um detalhe interessante é que geralmente o presidente dos Estados Unidos está sempre com a gravata da mesma cor, depende do partido dele. Se for de um partido, é sempre gravata azul, lisa, e se for do outro, é sempre gravata vermelha. Então ele não tem que ficar decidindo, hoje qual gravata eu vou colocar. Não fica gastando energia mental com decisões pouco importantes. Então, da mesma forma, digamos que na sua casa se consome, 3 pacotes de café todo mês. Então você decide, olha, toda vez que abrir o 3º pacote, tem que já comprar mais 3 pacotes. Então você não precisa ficar decidindo, será que eu devo comprar mais? Não. Qual que está? Abriu o 3º? Não. Está no 2º ainda. Então espera um pouco. É claro, isso é só uma sugestão geral. Você analisa a sua própria situação e toma a sua decisão. Também terceirize suas decisões por delegá-las. Essa decisão aqui eu posso passar para essa pessoa, talvez um filho, um parente, um amigo, seja o que for. Aceite o que é satisfatório, em vez de querer o que é o melhor possível. Qual que é a minha necessidade? É essa. Isso aqui satisfaz a minha necessidade? Sim. Então, está ok. A menos que você esteja insatisfeito, continue comprando ou escolhendo o que você sempre escolhe, o que sempre compra. Não conserte o que não está quebrado. Vou trocar esse produto. Mas você não está usando esse aparelho? Não está servindo? Tá, então, será que precisa realmente trocar? Não se deixe levar pelas novidades e melhorias. Aceite que você não terá a maioria das novidades e que você não necessita delas. E primeiro, pense no longo prazo. Não confunda felicidade com prazer. Nem tudo que proporciona prazer produz felicidade no longo prazo. Além disso, a busca da felicidade não deve ser o único, nem o principal critério de nossas decisões, e sim os nossos valores e a nossa missão de vida. E fazer a escolha certa pode causar estresse e sofrimento às vezes. Então, nem sempre a decisão certa é aquela que vai reduzir o sofrimento, não no curto prazo, pelo menos por algum tempo. Então, é necessário você ter essa ponderação. E aplicando tudo isso que eu disse nesse vídeo, você vai conseguir simplificar a sua vida, de modo que você vai conseguir lidar melhor com a sobrecarga de decisões, que às vezes acontecem muitas ao mesmo tempo, ou às vezes uma atrás da outra em rápida sequência. O que você pensou sobre decisões? Qual desses pontos que você mais falha e que vai talvez te ajudar mais a tomar boas decisões? Comente aqui. Ou então, apenas coloque um OK, apenas para ajudar a divulgar mais o canal. E também vai aparecer outros vídeos para você assistir, caso você queira. E considerando tudo isso que eu disse, lembre-se, pense e haja.